Um outro entendimento que eu queria trazer para vocês, por exemplo, muitas vezes uma instabilidade, uma dor no joelho, a gente trata glúteo médio. A gente sempre quer ativar e trabalhar sobre o glúteo médio. E o que a gente faz? O primeiro exercício que vem na mente quando a gente pensa em glúteo médio é a abdução do quadril com a mini band. A gente coloca a mini band e faz várias abduções do quadril, várias variações disso. E dois comentários eu tenho sobre isso. O primeiro é, eu vejo muita gente fazendo os exercícios com a mini band de qualquer maneira. Então, ele coloca a mini band, muitas vezes coloca uma preta, uma carga já mais alta, e esse movimento fica muito intenso, e ele não consegue estabilizar a articulação, e muitas vezes o pé dele roda um pouco, ele tem um balanço excessivo, ele vai e volta com a cabeça, o tronco cai um pouco à frente. E aí, uma pergunta que eu tenho para vocês. Tem toda uma cadeia lateral, uma cadeia abdutora que está trabalhando para fazer dar aquela estabilidade para aquele joelho e para aquele corpo. E glúteo médio é só mais um dentro dessa estrutura. Ok que o glúteo médio esteja fraco, não esteja participando. E aí a pergunta é, será que simplesmente colocar a carga, fazer aquele exercício, vai fazer o glúteo médio entrar no jogo? Imagina um grupo de músculos tentando funcionar de forma conjunta e o glúteo médio sem conseguir participar dele. Fazer o exercício de qualquer maneira, sem consciência de movimento, sem controle de um quadril rodando, de um tronco inclinando ou não, vai fazer aquele glúteo médio se ativar e entrar no jogo daquela cadeia? Talvez não. O que eu preciso é dizer ao glúteo médio que ele precisa entrar no jogo, que ele pode entrar no jogo. E aí eu começo a fazer isso. Talvez uma abdução seja um dos movimentos bons para isso. Mas tirar as compensações de um quadril rodando internamente, um quadril rodando externamente, manter o alinhamento desse pé para que o glúteo médio comece, as estruturas que estavam sendo sobrecarregadas, estavam compensando com essas rotações e não deixando o glúteo médio entrar, e agora eu controlando isso, eu começo a dar carga, né? Eu começo a dar informação para o glúteo médio começar a entrar no jogo. Quando eu tiro essas inclinações laterais, que muitas vezes podem ser uma compensação do quadrado lombar entrando no jogo, porque o glúteo médio não está participando, então toda vez que eu vou, eu inclino o meu tronco. Por quê? O glúteo médio não está participando, o quadrado lombar vai assumir aquele movimento e eu vou ter uma compensação. Eu não estou ativando o músculo que eu queria que fosse ativado. E aí, muitas vezes, deixar essas compensações acontecerem, essas pequenas compensações, essas pequenas rotações acontecerem, não vai fazer o glúteo médio voltar para o jogo. Então, muitas vezes, uma carga mais baixa e uma qualidade, uma consciência de movimento melhor é muito mais efetivo do que simplesmente colocar a carga e muitas repetições, tá? Muitas vezes, baixe a carga e faça movimento com qualidade, sem compensações. E isso vai ser um diferencial gigantesco no teu trabalho para ativar aquele glúteo médio. Então, o segundo ponto que eu queria eu preciso tirar as compensações necessárias para aquele glúteo médio entrar no jogo da cadeia lateral. E um segundo ponto que eu queria que vocês pensassem e trouxessem junto comigo que de forma anatômica, o glúteo médio, ele tem duas fibras. E essas fibras são a fibra anterior e a fibra posterior. A fibra anterior, ela é responsável por 3 movimentos no quadril. O movimento de flexão, rotação interna do quadril e adução. E a fibra posterior, ele faz os movimentos contrários. Ele faz extensão do quadril, ele faz rotação externa e abdução do quadril. Ou seja, tem um músculo que participa de 6 movimentos no meu quadril. E aí, fazer apenas a abdução desse quadril, usando um movimento lateral, será que é a melhor forma de ativar, de fato, esse músculo? E agora, imagina quando eu for realizar um movimento de chute, ou levantar a perna, ou um apoio unipodal. Será que aquele glúteo médio vai estar estável o suficiente para participar do jogo em todos os movimentos possíveis? Sendo ele um músculo que trabalha de forma tridimensional em todos os planos de movimento, e trabalhar em apenas um plano de movimento, que fazendo a abdução,
vai ser a melhor forma de ativar e de fortalecer ele? Talvez não, tá? E aí é por isso que muitas vezes a gente insiste muito no exercício e as pessoas não evoluem. A gente fica fazendo abdução e aí as pessoas, por que meu ombro não está melhorando? Por que meu quadril não está melhorando? Por que meu joelho não está melhorando? E a gente, você passou muito tempo fazendo determinado exercício, não vou melhorar em pouco tempo, em alguns meses eu preciso de mais meses. Talvez porque tu está fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo já faz. E não consegue, por exemplo, nem pensar, de fato, no movimento funcional daquele músculo, né? Que aquele músculo funciona de forma tridimensional. E aí uma outra pergunta, fazendo essa abdução só para o lado, vai fazer esse músculo, quando eu der um passo à frente, vai fazer ele trabalhar de forma eficiente e estabilizar o meu quadril quando eu der um passo à frente, já que é um movimento totalmente diferente da abdução, e aí usar outras variações, outras direções de movimento. Usar um movimento mais à frente, um movimento mais atrás, usar amplitudes mais abertas, mais fechadas. Então, eu consigo começar a conectar e a estimular todas as fibras possíveis desse glúteo médio. Então, comecem a pensar o corpo de forma tridimensional e integrando o corpo como um todo. Então, se eu quero, de fato, colocar o glúteo médio para participar da estabilização do quadril, eu preciso de duas coisas. Fazer ele entrar no jogo, que ele não está jogando, e isso eu faço com baixa carga, muita repetição, de fato, e muito controle de movimento, né? Por que muita repetição? Porque eu quero que a informação neural chegue lá, eu quero fixar ela. Então, eu preciso fazer isso várias vezes para o meu sistema nervoso central aprender. E um segundo trabalha todas as direções possíveis e trabalha todos os movimentos possíveis para estabilizar aquele glúteo médio. E aí, talvez você fique se perguntando, caraca, qual é o exercício que o Igor usa hoje para estabilizar o glúteo médio? Eu uso um afundo, eu uso um próprio stiff ou deadlift, porém com consciência, tirando todas as compensações que o corpo tem. Muitas vezes, um aluno meu vai fazer um stiff, né, um movimento de quadril, e um quadril que era para rodar externamente, por causa de um movimento relativo dele, ele está rodando internamente. E aí eu consigo perceber que talvez no movimento de flexão, o meu glúteo médio não consegue estabilizar o meu quadril, ou não consegue dar consciência de movimento para aquele quadril. E aí eu vou trabalhando juntamente naquela atividade, junto com o movimento funcional, trazendo a ativação de glúteo médio, trazendo consciência, trazendo alguns elásticos para participar do jogo, para gerar carga no movimento que eu quero gerar. Então, comecem a entender o corpo assim, a funcionar. Isolar o glúteo médio não vai fazer o glúteo médio conversar com o corpo e conversar com o quadril como um todo, né? Em qualquer movimento. Né? O glúteo médio, fazendo abdução com mini band, não vai fazer o glúteo médio participar de um chute do futebol ou de uma corrida.